Olá, hoje eu fiz uma caminhada interessante. Eu fui até o bar do Sansão, encontrei várias pessoas maravilhosas, amigos, e tive a oportunidade de recordar do tempo em Camaquã que o punhal era uma grande arma, o punhal era a arma principal. E o punhal era uma ferramenta de disputa, onde os homens utilizavam para poder, no confronto, face a face, eles disputavam as suas xodós. Xodó eram as mulheres, a mulher secundária, a mulher que fazia parte da sua vida, mas que vivia em prostíbulo. Essa tinha até mais atenção do coronel do que a própria esposa. E quando alguém se arvorava em tentar seduzi-la, geralmente as contendas terminavam na ponta do punhal. Camaquã tinha uma densidade de mortos muito grande. E o lugar que mais se matava em Camaquã era justamente no Beco do Pinga. Beco do Pinga, muita lama, boemia, Valdir Soriano, muita jogatina, pife-paf, roleta, pôquer. O bar de Sansão representa, sem a violência, um pouco disso tudo. Ainda você vê homens boêmios, pessoas que gostam do jogo, que usam o jogo como uma forma de lazer, de diversão, e alguns outros até como profissão, porque joga bastante, é uma troca constante. De ganhar, perder, de brincar, se divertir, das resenhas. Eu me aproveito um pouco dessas resenhas para poder escrever. E depois de conversar um pouco com o Mário, volto. E essa cena toda, esse cenário todo montado em torno da jogatina, da boemia, volta-se ao Beco. O Beco, um romance muito bem vendido, um romance com mais de 20 mil cópias vendidas. Um romance que fala justamente disso, do povo do cacau, que fala da relação do povo, certo, com o que a cidade oferecia. E Camaquã sempre foi e continua sendo uma cidade boêmia. O beco continua presente. Por exemplo, a década de 60, onde os grandes cacauicultores disputavam e ganhavam e perdiam fazendas jogando pife-paf. Hoje, ali no bar de Sansão, você encontra a mesma atmosfera. Você encontra pessoas parecidas. Não são grandes fazendeiros, mas são humanos de boa qualidade, pessoas benquistas e que fazem a mesma coisa. O que um milionário fazia na época do cacau, eles fazem da mesma forma e vivem do mesmo jeito, como se nada tivesse mudado. É muito interessante fazer essa repaginação de um romance que eu escrevi há aproximadamente 10 anos atrás e que ele continua forte, presente, personagem marcante. Não tenho encontrado Zé Capeta, não tenho encontrado Bené Alves, não tenho encontrado esse tipo de imagem, esse tipo de personagem, mas tenho encontrado personagens hilários, pessoas interessantes. A capoeira de Benício, que continua forte em Camaquã, com o grupo Raça. E tudo isso faz lembrar que nós vivemos em uma cidade, eu vivo em Camaquã, eu vivo justamente na casa, certo, do personagem principal do livro Beco. A casa era aqui, o cassino era montado aqui e talvez isso, né, me ajude bastante a ficar inspirado e a me trazer na porta da casa personagens que viveram, como tem aqui no Beco ainda Dona Ana, certo? Tem aproximadamente 100 anos, chegou na década de 50 para aqui e faz esse livro ser um livro interessante, um livro que traz recordações, mas um livro melódico, um livro lírico, um livro de poesia, um livro de violência. E o livro de história, porque fala da história de Camaquã, fala da história do cacau,
de uma outra forma, com outra vertente totalmente diferente de Adonias Filhos e Jorge Amado. É uma viagem interessante, uma viagem boa, em que as pessoas se identificam, certo? Com a época, com as músicas, com a forma de viver, com a cultura local, cultura muito importada, inclusive dos Estados Unidos e das maiores cidades do país, do Rio, São Paulo, principalmente da Bahia, de Salvador. Não era Salvador, era Bahia, que as pessoas falavam, vou para a Bahia amanhã. Pois é, esse é um mundo que eu quero que vocês conheçam mais. Portanto, mesmo sendo um livro já de sucesso, eu recomendo que vocês leiam O Beco